Combate à ignorância. Por Christine Wilson Latke. O que é ignorância? Por que é tão prejudicial e como podemos combatê-la? Só é necessário fazer guerra com 5 coisas: com as doenças do corpo, as ignorâncias da mente, as paixões do corpo, as seditações da cidade e as discórdias das famílias. Pitágoras. A ciência não é uma filosofia ou um caminho espiritual, é uma maneira de se comportar no mundo. É uma maneira de pensar que incentiva a lógica, a razão, a informação e a comunicação de maneira a explorar o mundo em maravilhas e descobertas. É lamentável que a polarização e o nacionalismo, o tribalismo, se você quiser, tenham tornado notícias falsas e fatos alternativos parte de nossa vida cotidiana agora. É uma realidade com a qual devemos aprender a navegar. Não é apenas aprender a investigar fatos e números, pesquisas e hype da mídia, mas é aprender que, às vezes, devemos desaprender. Começa com a ideia de devemos saber é uma falácia. O que devemos fazer é começar a nadar em nossa própria ignorância e conhecer o que não sabemos. Para ser franco, se queremos combater a ignorância, devemos começar pelo nossa. Todos os dias ouvimos pessoas que, em virtude de seu conhecimento autodesignado, sem a ciência ou a experiência necessária para descartá-lo, descartam o trabalho rigoroso que os cientistas fizeram para estabelecer ou desmerecer nosso conhecimento da natureza. Químicos, astrofísicos, climatologistas, oceanógrafos, biólogos, geneticistas e nutricionistas foram deixados de lado quando suas mensagens não se encaixavam na narrativa de interesses corporativos ou no hype da mídia. Aqueles que parecem ter mais dinheiro, mais participação de mercado ou mais marca têm a última palavra. Separamos os educados como elitistas e os interesses corporativos como o homem comum. Quem teria nossos melhores interesses no coração? Para ser muito claro, perícia não é a mesma coisa que elitismo. Um verdadeiro especialista e cientista sabe onde estão seus limites de conhecimento. Eles sabem que sabem menos do que pesquisaram e estão em uma missão para explorar. Eles estão desenvolvendo teorias e testando-as, perguntando o que não deu certo e o que deu certo. Eles sabem que os frutos de seu trabalho podem levar anos, décadas para sustentar a verdade e, provavelmente, levar a mais perguntas. O elitismo, por outro lado, é a crença ou atitude de que indivíduos que formam uma elite, um grupo seleto de pessoas com qualidade intrínseca, alto intelecto, riqueza, habilidades especiais ou experiência, têm maior probabilidade de serem construtivos para a sociedade como um todo e, portanto, merecem influência ou autoridade maior que a dos outros. Eles são os líderes, nomeados ou gurus que têm as respostas. Um cientista pode ser um elitista, mas isso não é uma reflexão sobre a ciência, mas sobre o caráter do indivíduo. Ou falta dela. Tendo acabado de terminar o documentário Atrás da Curva, na Netflix, achei extremamente interessante ouvir os dois lados do debate sobre a teoria da Terra plana. Na comunidade da Terra plana, existem aqueles que realmente acreditam no que a ciência os decepcionou, que eles têm a verdade e a ciência para apoiá-la. O que foi extremamente interessante foi ouvir as observações dos cientistas sobre esse grupo de pensadores contrários. Não houve condescendência ou elitismo de nenhum dos cientistas entrevistados. Não houve piedade ou condenação. Era um verdadeiro desejo não ignorar ou marginalizar a discussão, mas se envolver nela. Tratava-se de reunir as pessoas, em vez de considerá-las uma situação nós e elas. Não se tratava de crença e fato. Era sobre educação. Conhecimento. Combate à ignorância. A maçonaria tem uma visão interessante das ideias da natureza e da ciência, pois elas são combinadas com a filosofia e uma busca pela verdade. É um dos poucos lugares em que parece que ambos podem se reunir para discutir e debater com uma narrativa muito aberta. A ciência é tão valorizada quanto a experiencial. A física e a metafísica coexistem na conversa e no pensamento.
Nada está fora dos limites. Essas conversas, seja em uma reunião da loja ou em reuniões sociais, em grupos de estudo ou centros de estudos filosóficos, são as formas de combater a ignorância, se estivermos dispostos a ouvir. Recentemente, participei de um grupo de estudo em que o tópico estava considerando se a humanidade tinha ou não influência sobre as mudanças climáticas. Eu tinha certeza absoluta de que os humanos influenciavam os ciclos da natureza. Como não pôde? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, ocupando espaço, consumindo recursos e poluindo o mundo ao seu redor. Era uma crença e eu sabia disso. No entanto, desafiei-me a ter uma mente aberta e não fazer um julgamento antes de entrar na sala. Por formação, não sou climatologista, meteorologista, geólogo ou qualquer outro tipo de especialista. Conheço geologia do ensino médio e ciência da faculdade para calouros. Vamos ser sinceros, não sei de nada. O que fiz foi trazer minha própria atitude e leituras de mídia e revistas de pseudociência, com o objetivo de produzir uma mensagem balançando de um jeito ou de outro. Estar fora da escola por muitos anos, eu também senti o orgulho da idade. Eu sabia algo do mundo, que droga. Eu realmente senti que conhecer a si mesmo fazia parte do meu vernáculo. Admito que a conversa trouxe minha opinião para uma visão mais moderada do que para um lado específico do debate. O apresentador discutiu descobertas científicas que eu não havia considerado e fatos geológicos dos quais eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento. Aprendi sobre eras glaciais, descobertas no derretimento das geleiras atuais, amostras de núcleos de gelo, escalas de tempo geológicas e fatos históricos de importância global. Não direi que minha mente mudou. Eu direi que saí com uma ideia mais ampla de questionar o que me disseram e aprender a verdade por mim mesma. Aprendi que o que eu tinha era uma crença, não uma evidência. Para mudar minha ignorância, precisava fazer o trabalho. Eu mesmo. É aqui que, para mim, a colisão entre ciência e maçonaria está no seu melhor. A maçonaria é uma escola de mistérios, um rito iniciático que traz a ideia de que o ser humano é a natureza e a melhor maneira de entender a natureza e os mistérios da vida e da morte é estudar a natureza. Como estudar a natureza? As escolas de mistério da Grécia Antiga, segundo Blavatsky, não são um sistema único, mas baseadas na estrutura espiritual do universo, da qual é importante entender a natureza. Eles estão inextricavelmente ligados, o espírito e a natureza, talvez até um na mesma. A maçonaria, como descendente moderno dessas escolas de mistério, procura tomar o núcleo da natureza e do espírito, e impulsionar o ser humano a aprender que ambos residem na humanidade, e é tarefa do maçom não apenas continuar buscando a verdade, mas também buscando a verdade. É sempre fazer perguntas, desde conhecer a si mesmo até conhecer o mundo, e duvidar de tudo. É um respeito tanto pelo processo científico quanto pelo nosso próprio processo. Somos 7 bilhões de experiências e todos são igualmente válidos. Se não, por que os estamos tendo? Para os filósofos antigos, a ignorância era o oposto de bom. Para Aristóteles e Platão, ninguém faz mal por vontade própria, mas apenas por ignorância. Sócrates tinha seus próprios métodos para combater a ignorância, e muitos desses princípios podem ser encontrados nos rituais e na educação maçônica. Desde o aprendizado contínuo e avançando diariamente na educação até a educação, em vez de críticas, o maçom se torna um cientista do mundo. Os maçons constroem a ideia de Sócrates de que se deve conhecer a si mesmo, pois lhes falta conhecimento e que não temos ideia do que é melhor para os outros. O ponto central é a chave para o equilíbrio em todas as coisas, mas especialmente no combate à ignorância. Uma abordagem medida, curiosa, porém consciente. Por fim, acho que Sócrates estava mais certo quando disse que a ignorância é inevitável. Quando Sócrates disse,
Não sei nada, exceto o fato de minha ignorância. O que ele estava dizendo era que ele não era ignorante de todas as coisas, mas estava ciente de que ele era ignorante de todas as coisas. Ele sabia que seria para sempre ignorante, e era somente pela perseverança que ele poderia se tornar bom. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.